Saudamos todos os nossos amigos e irmãos com a graça e a paz do Senhor Jesus. Estamos felizes em podermos estar juntos novamente para estudarmos a Bíblia. Ficamos agradecidos a Deus por Ele permitir termos estes momentos juntos, por Ele nos conceder este dia de vida e agradecidos a todos vocês que estudam conosco a Bíblia diariamente, vocês que são inscritos no canal Hora Tranquila, também vocês que compartilham esses estudos, que clicam no dedinho de joinha, todos vocês ajudam para que o canal ele se expanda, cresça e outras pessoas cheguem ao conhecimento do amor de Deus através da sua participação aqui no nosso canal. Iremos mandar um alô para vocês que nos escrevem dizendo de onde acompanham os estudos. Aparecida de Fátima é de Rolim de Moura, em Rondônia. Saul é de Guaíba, no Rio Grande do Sul. Regina S.J. dos Santos é de Colatina, no Espírito Santo. Leiliane, bem-vinda, e Liliane são de Vilhena, em Rondônia. Desília Ancels é de Franco da Rocha, em São Paulo. Roseli Menezes é de Areia Branca, em Sergipe. E todos os demais que nos escrevem, nós agradecemos e mandaremos sempre um alô para vocês. Iremos orar. Querido Deus e eterno Pai, que estás nos céus, te damos graças por nos conceder este dia, por nos dar estes momentos para estudarmos a Tua Palavra, juntamente com centenas de amigos e irmãos que estudam conosco a Bíblia diariamente. Ó Pai, que o Teu Espírito Santo se faça presente conosco, nos dando entendimento do estudo que fazemos cada dia e nos ajude, ó Pai, a vivermos estes ensinamentos em nossa vida. Abençoa aqueles que pedem orações e estejas com aqueles que estão passando por tribulações, por provações, por sofrimentos. Tu conheces cada necessidade. Dê vitórias conforme Tua vontade em nome de Jesus. Amém. Nós vamos hoje concluir o estudo que começamos aqui no domingo e esta semana nós estivemos estudando partes de vários capítulos do profeta Isaías. A primeira parte que nós estudamos nos falou a respeito de poderes terrenos da Babilônia terrestre que caiu. O rei Nabucodonosor, ele brincou com Deus, né? Ele se achava o Todo-Poderoso por ter construído Babilônia, que era uma das sete maravilhas do mundo naquela ocasião. E ele disse, olha, tudo isso eu construí com o meu poder. E nós sabemos o que aconteceu com o rei Nabucodonosor, não é? Deus colocou a mão sobre ele se tornou um animal, e ele viveu no pasto como um animal durante 7 anos, até que ele teve um segundo, quem sabe, de lampejo na sua mente, e ele pediu perdão a Deus, ele recuperou o seu primeiro estado, né? Voltou a ser uma pessoa normal. Mas, irmãos, nós não podemos brincar com Deus. Este é o ponto que nós estudamos esta semana. Não podemos brincar com Deus. O estudo que fizemos, nós vimos que Satanás, que ele antes se chamava Lúcifer, não é? Que ele estava como querubim ungido, ele vivia na presença de Deus e ele sentiu orgulho no seu coração e ele quis ser igual a Deus. Vejam que Deus ele não criou o pecado. Deus ele criou os anjos, assim como criou cada ser humano, com livre arbítrio para escolher servi-lo por amor ou escolher outro caminho. E o orgulho, né, num lugar santo, perfeito, que é os céus, surgiu no coração de Lúcifer. Ele quis ser igual a Deus, estar acima de Deus, ele ia estabelecer um trono, e ele conseguiu 1/3 dos anjos para estar do lado dele, apoiando a ideia de Lúcifer. E houve batalha no céu, houve peleja, e então Miguel e seus anjos. Miguel, como já dissemos aqui essa semana, é o nome do nosso Senhor Jesus quando ele entra na batalha. E quando Miguel entra na batalha, ele não perde nenhuma batalha. Então Miguel e seus anjos pelejaram com o dragão e seus anjos. Houve batalha no céu, diz a palavra de Deus, e Satanás então, juntamente com os seus anjos, ele foi lançado dos céus, foi lançado para o abismo. E vimos então que o pecado, ele
entrou aqui neste mundo, depois que Deus criou Adão e Eva. Satanás tentou, eles caíram. Como disse agora há pouco, nós somos criados com livre arbítrio. Deus, irmãos, ele não intervém nas nossas decisões. Nós somos livres para escolher, mas depois nós temos que arcar com as consequências da escolha que nós fizemos. As consequências, elas virão, e foi o que aconteceu com Adão e Eva. Mas quando Adão e Eva pecaram, Deus não os abandonou. Deus foi atrás deles e chamou: Adão, onde estás? E Deus fez uma promessa maravilhosa que enviaria o filho da mulher, o descendente da mulher, para poder resgatar o ser humano. E isso aconteceu uns 4.000 anos depois que Adão e Eva pecaram. Foi quando Jesus nasceu, e já fazem cerca de 2.000 anos, porque o mundo tem aproximadamente 6.000 anos de criado por Deus. Então, Deus, ele continua vindo atrás de cada ser humano. Agora, existem muitos cristãos que, assim como Lúcifer, mesmo as pessoas hoje estando na igreja, sendo membros de igreja, também sentem orgulho em seu coração. Elas gostam de se aparecer na igreja, quem sabe cantar ou tocar um instrumento ou participar da cerimônia que está sendo realizada, o culto, porque ela quer demonstrar que ela sabe, que ela faz, que ela, no caso, é importante estar ali. E o que nós aprendemos esta semana é que o orgulho, ele precede a queda. O que aconteceu com Lúcifer também acontece com qualquer pessoa que se orgulha de si própria. Nós precisamos ter como exemplo para a nossa vida cristã o Senhor Jesus. Por quê? Porque o Senhor Jesus, ele sendo em forma de Deus, diz o apóstolo Paulo em Tessalonicenses, ele não teve por usurpação ser igual a Deus. Jesus, ele se esvaziou de si mesmo. Ele se esvaziou, deixou o seu trono lá na glória e veio a este mundo para morrer em nosso lugar, para viver uma vida como nós vivemos, para que nós pudéssemos ter vida eterna. Jesus não precisava, irmãos, ter vindo morrer. Por quê? Porque ele é Deus, mas ele não teve por usurpação ser igual a Deus, diz o apóstolo Paulo. Antes ele se humilhou, tomou forma de servo e veio a este mundo padecer, sofrer e morrer morte e morte de cruz. Este é o maior exemplo que nós temos de humildade na palavra de Deus. É o próprio Senhor Jesus. Que nós possamos buscar em Jesus o nosso exemplo. Que nós possamos buscar em Jesus aquilo que nós precisamos. Por quê? Porque a salvação, amigos e irmãos, ela não vem dos nossos próprios esforços. A salvação, ela não vem daquilo que nós fazemos ou achamos que vai contar pontos para a nossa salvação. Não, a salvação, ela vem através dos méritos de Jesus, a vida que ele se entregou por cada ser humano lá na cruz do Calvário. Em Provérbios capítulo 3, versos 5 a 7, nós lemos: confie no Senhor de todo o coração, não dependa do seu próprio entendimento. Busque a vontade dele em tudo o que fizer e ele lhe mostrará o caminho que deve seguir. Não se impressione com sua própria sabedoria. Tema o Senhor e afaste-se do mal. Este é o conselho da palavra de Deus. Confie no Senhor de todo o coração. Não confie em você. Não confie nos seus conhecimentos, não confie na sua religiosidade, porque você vai em todos os cultos, porque você participa lá, você faz isso, você faz aquilo. Não confie nisso. Nós estamos aqui para servir, assim como Jesus veio para servir, nós também deveremos estar para servir. Agora, não confiemos nisso, porque isto não nos salva. Quem nos salva é o Senhor Jesus. E o apóstolo Paulo, ele nos escreveu em Romanos, no capítulo 10, e no verso 9, o apóstolo Paulo escreveu, Romanos capítulo 10, verso 9, se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, será salvo. Aleluias. Irmãos, não confie
no que você faz para ser salvo. Confie em Jesus, confie no Senhor. Se entregue a Jesus cada dia. Peça a Ele misericórdia. Senhor, salva-me. Eu sou miserável, eu sou pobre, eu sou pecador. Eu não mereço, mas eu careço da Tua glória, da Tua graça. Porque diz aqui o apóstolo Paulo, se você declarar com a sua boca que Jesus é Senhor e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dos mortos, quer dizer, ressuscitou Jesus, você será salvo. Amém? Romanos capítulo 10, verso 9. Irmãos, é maravilhoso nós estudarmos a Bíblia e compreendermos o que Deus requer de cada um de nós. Deus não quer sacrifícios, irmãos. Deus não quer penitência. Deus quer o coração, simplesmente o coração. É nós procurarmos morrer para o eu dia após dia, deixar de fazer as coisas que nos agradam, que satisfazem os nossos desejos, o nosso ego. Nós precisamos, irmãos, morrer para isso dia após dia e viver para o Senhor. Que Deus nos abençoe, que Deus nos ajude a entendermos este amor de Deus e aceitá-lo, confessar que Jesus é o Senhor e que Ele foi ressuscitado dos mortos e dizer isso para as pessoas e nós seremos salvos. Que Deus nos abençoe, que Deus nos dê um feliz sábado, que Deus nos dê um bom final de semana. No domingo, depois de amanhã já estaremos aqui e vamos fazer um novo estudo aqui em Isaías e nós vamos ver o que foi que aconteceu com os assírios e também com o profeta, com o rei Ezequias. É o que nós vamos estar estudando aqui a partir de domingo. Não nos esqueçamos. Eis que crio novos céus e nova terra e jamais haverá lembrança das coisas passadas. Isaías capítulo 65, verso 17. Que Deus nos abençoe.